Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um episódio do Scoopcast. Eu sou Roberta Rainer, sou ginecologista do grupo Health Scoop e é um prazer estar aqui hoje com meu colega Thiago Fratini, endocrinologista, para a gente bater um papo sobre um tema que está aqui em comum nas nossas interdisciplinaridades, que é Sim. libido. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou endocrinologista do grupo Health Scoop. Obrigado, Roberta, pelo convite. Eu adorei esse tema, é um tema que realmente ele tange as nossas duas especialidades e é muito recorrente nas nossas consultas. Eu acho que é uma questão que a gente sempre pergunta, Thiago, na nossa anamnese, como é que vai a libido da paciente, né? E é Uhum. uma questão até que exige uma habilidade em saber perguntar, né? Exatamente, exatamente. É uma pergunta que eu sempre faço, mas eu nunca falo, a sua libido está boa ou está ruim? Eu sempre pergunto se está satisfatória. É mais fácil de falar dessa forma, Ou né? então uma boa maneira de começar é como está, né? Como Como está a sua está. libido? Sim, sim, É. sim. E é tão difícil responder isso à própria pessoa, porque o que que é essa satisfação, né? Exatamente, é muito individual, sabe? Vai de cada um, realmente. E muitas vezes, eu me lembrei agora de uma situação, eu estava com uma paciente que eu fui perguntar sobre libido e ela não sabia o que era libido. Aí Já você aconteceu. fica pego de calças curtas, né? Sem saber o Aí você tem que. que Você falar, tem que né? explicar, né? O que é libido, né? Você tem que Como é que tá seu explicar. desejo sexual, né? Exato, exato. Aí ela vai Muitas. entender melhor. Já aconteceu comigo também, de como assim? O que que você está perguntando? Mas o mais comum é elas já chegarem com uma questão para ser resolvida em relação à libido, né? Com uma Uhum, queixa. Para você uhum. também? Sim, para mim é muito, muito comum essa queixa de baixa libido, né? Principalmente, tanto em homens quanto em mulheres, né? E assim, a gente pode pensar, quando a gente pensa em libido, do ponto de vista de causas de baixa libido, né? A gente tem que pensar que a libido não é só relacionada a hormônio. Não. Na maioria das vezes, a causa de uma libido mais baixa, ela não tem nada a ver com hormônios. A gente tem que pensar como é que está a qualidade de sono do nosso paciente, como é que está a qualidade da alimentação, se esse paciente faz algum tipo de atividade física, como é que está a relação com o parceiro ou com a parceira. Tudo isso pode influenciar na libido, e não só a questão hormonal. É claro que existem causas hormonais, inúmeras causas hormonais, algumas doenças que eu vou falar mais para frente, mas as principais causas não são patológicas, né? Mas é uma questão importante, você falou bastante tema aí que está relacionado à qualidade de vida, os pilares da qualidade de vida, Isso. que envolvem lazer, relacionamento, o trabalho e o exercício da sexualidade. Então já está ali Uhum. como um pilar de qualidade de vida, né? Exatamente. A libido, a sexualidade, ela é um pilar de qualidade de vida mesmo. A gente... Segundo o OMS, da definição de saúde pelo OMS também, né? Que não é Exatamente. só ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, social, mental e até o exercício da sexualidade, né? Exatamente. E a gente atende pessoas de todo tipo, né? E a gente às vezes tem que saber também receber esse paciente no consultório para ele ficar confortável para trazer esse tema para você, Para falar sobre esse tema, né, para ele se sentir à vontade. para É falar. muito importante o acolhimento inicial, né, para o paciente ficar à vontade, se sentir como se estivesse num bate-papo realmente, né, porque para muitas pessoas é um tabu ainda, né, falar sobre sexualidade e falar sobre libido. Talvez nossas especialidades sejam as que têm a maior porta de entrada. Uma Uhum. por elas acharem que sempre tem um fator hormonal, no seu Hormonal, no meu caso, caso, sempre acham que é hormônio e sempre sobra para testosterona, né? no meu caso, porque quando a mulher vem para o consultório de ginecologia, ela já vem por uma demanda espontânea daqueles exames de rotina protocolar que ela tem que fazer anualmente, então ela já tem essa porta aberta para vir. É uma consulta muito mais íntima, porque ela vai estar ali nua, despida, então ela também se sente muito mais íntima da sua ginecologista para essas questões. Então eu não Uhum, posso perder essa oportunidade também, sim. né, de avaliar como é que tá isso.
E uma coisa para ser lembrada é que nem toda queixa da paciente é uma disfunção, né? Uhum. Aquela questão de, como está a sua libido? Está satisfatória? Não está satisfatória? E às vezes ela tem uma queixa, mas que a queixa dela a gente tem que acolher, que escutar, mas que nem sempre é uma disfunção. Mas às vezes a gente nem quer saber por não saber para onde levar aquela disfunção, né? Ou aquela Exatamente. queixa. É tão amplo, como você falou, que nós médicos estamos muito acostumados a querer uma pílula. Ó, toma isso aqui, volta daqui Isso. um tempo para saber se melhorou. E em relação à libido, não funciona assim, Não né? funciona Quando a assim. gente. Você que sabe disso, principalmente quando a gente fala de mudança De estilo de de estilo de vida, vida. né? Como eu disse, é multifatorial, né? É. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a obesidade, né? Como a obesidade em homens, principalmente, ela Sim. cursa com baixa libido, né? Aham. E existem alguns mecanismos, né, fisiopatológicos que provocam essa baixa de libido. O que que acontece? Em pacientes que são obesos, né, a gente vai ter o estado inflamatório, que é a própria obesidade, e esse estado inflamatório associado à gordura, principalmente abdominal, ele vai reduzir a testosterona. Então a gente tem até uma síndrome chamada MOSH, é uma sigla em inglês, que significa essa baixa testosterona em pacientes obesos. E aí eles vão cursar com baixa libido por conta de uma baixa de testosterona. Aí sim. É, E o mais interessante é que nesses casos a gente muitas vezes não precisa repor testosterona, a gente só conseguindo mudanças do corpo do paciente, emagrecendo o paciente, a gente consegue aumentar naturalmente a a testosterona testosterona. dele, né? É. Essa questão da testosterona na mulher, a gente pensa em muito poucos casos, né, Thiago? Em casos Sim, muito sim. específicos, isso vai fazer sentido pra gente, que é principalmente na menopausa, né? Sim, sim. A menopausa é uma causa de baixa libido realmente na mulher. E a gente tem que lembrar que na menopausa a gente não vai ter só a queda de testosterona, a gente vai ter uma queda principalmente de estrogênio. Então, assim, para a gente fazer a reposição hormonal e muitas vezes melhorar a libido, a gente tem que repor o estrogênio. O estrogênio que é o principal hormônio relacionado à libido feminina. É, Diferente do homem. No homem a gente tem a testosterona. é. E o que a gente vê muitas vezes são mulheres na pós-menopausa repondo testosterona sem repor estrogênio. E aí muitas vezes a libido não melhora. Porque E não é fazer a feito. proteção uterina E com a progesterona, né? exatamente, se tiver útero, é importante fazer com progesterona para proteger o útero, com certeza. A falta de estrogênio vai levar também àquela síndrome urogenital, a paciente vai ficar com a vagina atrofiada, ressecada, vai ter dor na relação sexual e isso vai levar a um feedback negativo. Quem tem dor não quer se expor ao fator de dor e isso vai Sim. dar uma disfunção de interesse, né? De desejo sexual hipoativo, como era Isso, conhecido antes. exatamente. E essa síndrome do desejo sexual hipoativo é a única indicação de reposição de testosterona na mulher na pós-menopausa. E é uma síndrome muito difícil da gente conseguir caracterizar. Ela é muito complexa, não é simplesmente uma queixa de baixa libido. Existe um questionário, né, que a gente. Existe, para ser E o preenchido. termo, inclusive, Mudou. recentemente mudou, a Mudou. Roberta me lembrou isso. O termo mudou. Como é que chama agora, Roberta? Agora é disfunção do desejo e excitação sexual, porque nas fases da resposta sexual desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então é muito difícil você separar o desejo da excitação. Então agora a disfunção do desejo é transtorno do desejo e da excitação, tá tudo junto. Você me fez lembrar uma coisa também, que a paciente quando ela chega falando, doutora, eu tô sem desejo, eu não quero namorar, pra mim agora eu fico tanto tempo sem ter relação e tá tudo bem. O que ela quer, na verdade, muitas vezes, é ter esse desejo espontâneo, como era o que acontecia no início do relacionamento, né? A mulher estava ali com uma novidade, estava super apaixonada e tinha aquele desejo espontâneo pelo parceiro, pela parceria. Depois é importante a gente falar isso, né? Mas aí a gente pergunta, tá, mas quando
quando a sua parceria te excita, te dá aquele toquezinho, você se sente estimulada para entrar numa relação sexual? Se ela falar que sim, então ela não tem uma disfunção sexual, ela tem uma queixa, ela gostaria que estivesse diferente, né? Sim, sim. Ela gostaria de ter desejo espontâneo, mas se ela tem esse desejo responsivo, quando estimulada ela parte para uma relação sexual, então ela não tem uma disfunção em si. Acontece também que às vezes os casais têm uma discrepância de desejo. E é só isso. Sim. É só isso, é muita coisa só isso, mas casal, é muita coisa, né? Um quer mais, o outro quer menos, o outro funciona... um quer no café da manhã, o outro quer no jantar. Biologicamente funciona melhor assim para cada um. E quando você vai ver, não tem nenhuma disfunção. É uma discrepância de desejo. Exatamente. Precisa de um ajuste relacionado Por isso que, assim, a isso, né? É muito importante haver esse diálogo entre o casal, né? Porque muitas vezes aquela baixa libido que a gente coloca, o paciente coloca na conta da testosterona, é simplesmente uma falta de diálogo. Olha, falar sobre sexualidade é muito, muito, muito importante. Falar sobre a sua própria sexualidade é difícil. É difícil. Falar com seu parceiro é mais difícil ainda. É um tabu, né, Roberta? Muita gente... piora mais quando você vai falar com ele o que ele faz e você não gosta. Nossa, aí Aí aquela coisa do feedback negativo. Se você não tá gostando, pra que você vai se expor daquilo que você não tá gostando? Mas como é que você vai falar com aquele ser amado que você realmente não tá gostando daquele estímulo que ele tá fazendo? Você até já gostou daquela chupada na orelha, mas hoje em dia isso não faz mais nenhum sentido pra você. Exatamente. Mas a gente não quer magoar a outra pessoa e acaba afastando da relação sexual porque algumas coisas não fazem mais sentido. E a vida a dois é feito de contratos e recontраtos, porque o relacionamento vai mudando, né? Primeiro é um casal, a gente tá falando aqui de casal heteronormativo também, e isso faz muito, é muito importante também a gente sempre pensar, quando tá atendendo uma paciente, que a gente não sabe a sexualidade dela. Sim, então é sempre importante também saber fazer as perguntas, colocar as perguntas de uma maneira correta para a pessoa se sentir à vontade e você não constranger ninguém, né? Então quando chegar você é casado? Você é casada com quem? Dali você já consegue mais, não precisa perguntar qual é o nome do seu marido. Não, né? Talvez não seja bem assim, mas tudo bem, né? Bem, continuando o que eu tava falando. Então você pergunta... Eu até me perdi no que eu estava falando, na verdade. Dos contratos e recontratos que você faz durante o relacionamento. Exatamente. Porque essa questão da comunicação na libido é super importante. Então começa com um casal solteiro, um casal jovem sem filhos. Quando os filhos chegam é outra realidade. Com filho adolescente muda também. É aquele desejo que a gente tem no início do relacionamento, né? Quando são namorados, aquela paixão, aquele tesão mesmo, né? Isso vai reduzindo, é natural, né? E isso não significa que não exista um relacionamento, que não exista amor, né? Tem tipos e tem várias formas de amor, né? Exatamente, várias formas de amor. Filosofia do amor eros, do amor. E várias formas também de você expressar a sua sexualidade, né? Isso você falou uma coisa importante, porque com o passar dos anos, é claro que vai acontecendo uma atrofia vaginal, uma disfunção erétil é mais fácil de acontecer. E se a gente tirasse o foco do aspecto genital da relação sexual, talvez a gente continuasse a perceber as nossas sensações, o nosso prazer. A gente faz sexo para ter prazer, né? Para ter prazer. Mais ou menos. Existe uma pesquisa que mostra que as mulheres fazem sexo por 227 motivos diferentes, Mentira! Tá? 227? Socorro! Pra fazer um jogo de interesse, pra manter a intimidade, a afetividade, pra não deixar que o marido traia. Assim, quando questionada, tem várias questões diferentes que ela vai fazer sexo pra procriar. Pra procriar, né? Mas assim, sendo bem direto, a gente faz sexo pra ter prazer. Sim. Mas a gente pode ter prazer em vários lugares do nosso corpo. A pele é um órgão do sentido muito pouco explorada das relações sexuais. Mas, enfim... e não necessariamente só na penetração, né? É isso, né? Não precisa só ter penetração. Exatamente. Então, às vezes, mesmo em outras idades onde a vagina já está um pouco comprometida, o pênis já tem alguma disfunção, a gente tem que reinventar.
É claro que a gente tem mil maneiras de ajudar esse casal também. Nós temos aí o laser vaginal, nós temos até prótese peniana. A gente não tá, não tá colocando esse pessoal de tem lado. algumas medicações também, né? Eu vejo muitos pacientes diabéticos, porque uma das complicações do diabetes é justamente a disfunção erétil. E isso não significa que a sexualidade acabou, né? Ele pode redescobrir a sexualidade, né? Essa disfunção erétil muitas vezes não é reversível, mas a gente pode redescobrir novas maneiras de realizar o ato sexual, de dar prazer para o parceiro ou para a parceira. Sim, né? sim. Esse tema é tão abrangente, né? Uma das coisas que a gente vê aumentando muito, bem, isso tem muito a ver com você, né? O mundo, a tecnologia mudando, as horas muito curtas, as exigências cada vez maiores, e a gente tá num mundo que a gente tá comendo comida pronta, hipercalórica, não sobra tempo para nada, não sobra tempo para se exercitar, para dormir, que é super necessário. Sim, o sono é muito, muito, muito importante. E aí a gente acaba compensando no álcool, a gente compensa em todo tipo de droga e de medicamento. Sim, e esse esgotamento leva a toda essa disfunção, essa obesidade e essas disfunções sexuais, e traz também diagnósticos de saúde mental. Exatamente. Você pontuou muito bem a questão dos medicamentos, né? A gente tem uma série de medicamentos que podem provocar uma baixa libido, né? Falando de saúde mental Falando também, de saúde mental, né? Então a gente está num mundo em que o consumo de antidepressivos, de ansiolíticos está cada vez maior, né? E esses remédios, muitas vezes, eles vão cursar com uma baixa libido, uma diminuição do desejo sexual. Sim. Então, assim, é um tema cada vez mais comum, uma queixa cada vez mais comum também por conta dessa questão medicamentosa. E é importante que, desde que prescrito, eles são fundamentais para tratar. Ninguém está desencorajando que se use, não, porque para ter sexo a gente tem que estar bem. Exatamente, né? Tem que estar com a mente boa. Para querer ter sexo, mas para querer ter sexo é importante que a paciente saiba que existe essa possibilidade de efeito colateral. Né? Tem que estar bem para querer ter sexo, mas isso vale mais para as mulheres, tá? Para a mulher ter sexo, ela tem que estar bem. Para o homem ficar bem, ele quer ter sexo. Eu lembro que na época da minha especialização, né, de endocrinologia, eu tinha um professor que ele falava que a libido em homem era como se fosse um interruptor. Liga e desliga. A mulher não. A mulher tinha vários botões, era como se fosse um comando de um avião. Então, assim, é extremamente complexo. Não dá pra gente reduzir. Eu queria bater nessa tecla. Não dá pra gente reduzir a apenas um hormônio, no caso feminino, né? Com certeza. E daí também pensar que muitas vezes a gente não vai dar conta sozinho, nem eu como ginecologista, nem você como endócrino, de resolver todas essas disfunções que podem ter, né? Algumas vezes a gente vai encontrar disfunção de dor genitopélvica, vamos mandar para uma fisioterapeuta pélvica. Muitas vezes vai ser um trauma, um abuso, a gente vai mandar para terapeuta, né? O trabalho multidisciplinar, né, é muito importante na abordagem dessa queixa, né? É fundamental. De endocrinologista, ginecologista, como você disse, psicólogo também é fundamental. Urologista também. Cirurgião plástico, talvez, Cirurgião plástico, autoimagem, né? Se for autoimagem, né? E você tocou novamente na questão da autoimagem, eu lembrei agora dos obesos. Além da questão da baixa de testosterona relacionada à obesidade, né? Tem a própria questão da autoimagem, né? Do paciente obeso não se sentir confiante com o próprio corpo, não se sentir seguro. Isso com certeza influencia na libido, né? É um fator muito importante. Aí a gente conseguindo estabelecer um processo de emagrecimento, melhora a autoimagem e melhora a libido também. Essa questão de autoobservação da imagem, da performance, está muito associada às pessoas com ansiedade, né? A ansiedade é um transtorno mental que tem várias alterações físicas, né? A pessoa tem ela tá com medo, ela tá hiperativa, ela tá com foco no futuro, e aí durante a relação sexual ela não se entrega às sensações, ao prazer, ao toque, ela fica o tempo inteiro hipervigilante da performance dela. E essa pessoa que não tem as sensações,
ela tá ali pensando, será que eu vou ter um orgasmo? Será que eu vou conseguir Uhum. proporcionar um orgasmo? E aí tem a disfunção do orgasmo, porque ela, como é que vai ter orgasmo se não tem prazer, se não tem sensação, se não tem entrega, se você tá pensando, ai, minha gordurinha, será que ele tá percebendo? Exatamente. Ai, será que agora, o que que eu devia fazer e tal? Tá sempre pensando agora, ela não tá vivendo agora, ela tá pensando o que fazer daqui a pouco, né? E Uhum. aí gera essa disfunção. E acaba que o orgasmo, a pessoa chega no orgasmo muito rápido, porque está naquela ansiedade, É. naquele anseio de acabar, de chegar logo, né, no ápice, e acaba E que não curte, né? Ou então é um não orgasmo muito curte. forçado, né? Exato, e fica algo curto, não prazeroso, né, ou um prazer Uhum. muito pequeno, né, pouco duradouro. Na depressão é diferente. A depressão a pessoa perde a vontade na vida e perde a Sim, vontade no sexo também. Então é o desejo sexual hipoativo, né? Como a maioria conhece, a pessoa perde a vontade de ter relação porque ela já perdeu a vontade na vida. sim. Mas é super importante manter as medicações, manter a terapia. Pode ser que isso não perdure para sempre e o tratamento chegue numa conclusão e a pessoa volte a ter a vida dela, né? Um diagnóstico muito comum que a gente vai ter que estar cada vez mais associado, assim, do que pode se tratar na vida da paciente como um todo, né? Com certeza, com certeza. Em relação à dor genitopélvica urinária, à incontinência urinária. Eu já recebi paciente também que, por conta de ter incontinência urinária, ela ia se desfazer de um namorado, que ela tinha um namorado um pouco Nossa. mais jovem, Uhum. porque era muito constrangedor ter que lidar com isso. Imagina, sendo que a gente Não. tem N formas de resolver isso, mas ela falou: olha, a gente tem maior química, tá dando tudo certo, mas eu acho que eu vou. Você tem histórias de consultório, assim, interessantes que às vezes você pega, Thiago? História de consultório em relação à libido, Aham, tem essa questão de, às vezes, quando eu vou perguntar, a pessoa não sabe o que é libido, né? Eu tenho que explicar, né? aham. E o que chega muito para mim é, assim, é um conceito que está enraizado das pessoas acharem, principalmente os homens, que a libido só tem a ver com a testosterona. E não, não. Pode ter a ver sim, mas não é a principal causa. Então, assim, E era importante a gente falar para os homens, né, como interfere a questão da preliminar, né? Que às vezes eles estão muito afoitos, já que querem ficar bem, querem ter uma relação sexual exatamente. e querem pular todas as etapas para ir direto ao ponto, sendo que nada foi preparado ali, não tem, porque a lubrificação interfere muito. A lubrificação feminina não é algo que acontece de uma hora para outra, né, Roberto? Não, Você pode falar melhor do que eu sobre isso. não. Então, a preliminar, conseguir manter a mulher excitada e aquilo ir no ascendente, né? Uhum. Então, o homem tem que entender que talvez ele tem que investir mais nisso e é o que é mais prazeroso, né? Porque olha, também tem outra coisa, a gente fica tanto no foco de ter um orgasmo, Sim. que desfoca da sensação, de se entregar, curtir o momento, né? E ter prazer. E a relação sexual é algo muito mais abrangente, né? A gente volta a falar sobre aquela questão Pois é. de reduzir somente a penetração, E né? daí, muitas vezes, a gente se questiona de uma maneira geral, de onde vem todo o nosso conhecimento sobre a nossa sexualidade. Está muito envolta de muito tabu. Muito tabu. A ideia que eu tenho é que a gente está cada dia aprendendo um pouco mais, né? A gente está cada dia aprendendo um pouco mais, está redescobrindo novas formas de expressar a nossa Com sexualidade. certeza. E isso tem que se manter. É importante isso, com certeza, porque se a gente conseguisse diminuir a quantidade de tabu e de crença limitante que a gente tem em relação à nossa sexualidade, a gente ia tirar um monte de coisa que está aqui limitando a gente. Por exemplo, muita gente acha, em relação à comunicação, que os casais que se amam vão conseguir chegar ao orgasmo naturalmente, porque como eles se amam, eles sabem se entender na cama. E aí a Não, comunicação fica prejudicada. com certeza. Ó, a produção já falou pra gente que tá na hora de encerrar. Nossa, já Fluiu, tá, fluiu fluiu super. tanto. E agora Fluiu super. a gente ia começar a falar sobre o tabu. Dá só mais 5 É, minutinhos, ó, deu mais cinco gente, então minutinhos. vamos assim fazer um apanhado geral assim do que é mais importante, Vamos. né? Mas olha só, eu acho que é importante a gente falar que o tabu interfere muito na sexualidade, porque quando a gente começa a acreditar que, gente, tem que chegar a um orgasmo, tem que chegar em algum lugar. Se a gente parasse de ter meta e só curtisse o momento,
a gente ia ficar mais leve, a coisa ia fluir Sim, ia fluir melhor, melhor, com né? certeza. Tem que... Ah, outra coisa, sexo é penetração. Sexo é penetração, né? Não, Então, mas é. só tem relação. Ah, tem muita menina virgem aí que não teve penetração, mas que tá. Deixa pra lá. Então, mas isso já é outro papo, né? Outro assunto, Não, é só. né? A gente poderia conversar só sobre Só tabus. sobre tabus Só sobre envolvendo tabus e lendas envolvendo sexualidade. sexualidade. Outra coisa, a paciente que não tem um orgasmo vaginal, ela vem porque quer descobrir o que está acontecendo na vagina dela, que ela não tem um orgasmo vaginal. E uma porcentagem muito menor, muito pequena de mulheres tem esse orgasmo vaginal, porque o nosso clitóris que está aqui para dar prazer, que está nas sensações. E se você está conseguindo ter orgasmos clitorianos, isso já é muito bom. Você tá assim no supra-sumo, Porque tem mulher também que não está atingindo isso tudo ainda. É claro que a gente Uhum. tem que querer sempre buscar a melhor performance dentro do que a gente pode ter na vida, né? Mas sempre dá para melhorar. Leva a sua queixa assim. Nem toda queixa vai ser uma disfunção. Exatamente. A gente tem que realmente tirar os mitos das pacientes às vezes. Isso é importante através de uma conversa explicando para ela que nem tudo que ela acredita é daquela maneira. Afinal, quando a gente começa a aprender sobre sexualidade, as fontes que a gente tem ao nosso redor são muito frágeis, né? A gente Muito aprende frágeis. com os adolescentes da mesma idade, o primo um pouco mais velho, com o filme que a gente assistiu. É, ou até mesmo para os nossos pais fica complicado de ter esse tipo de conversa, de diálogo, né? Assim, isso não é É que muito eles não estão comum, preparados né? ainda, mas se a gente Exatamente. conseguisse fazer diferente com os nossos filhos, seria uma próxima geração vivendo uma sexualidade melhor, com menos tabu, Com talvez certeza. com menos disfunções, menos transtornos, porque a sexualidade ela é construída num pilar biológico, psicológico e social. Esse psicológico e social vem da família também, né? Uhum. E então, se a gente traz essa construção de uma família muito rígida, com crenças muito rígidas, aspectos religiosos muito que te travam muito, isso vai refletir muitas vezes na sua sexualidade. Eu, por exemplo, já atendi uma paciente de 25 anos, casada há uns 5 meses, que não estava conseguindo ter orgasmo, ter libido, ter tudo. E quando a gente pensa um pouquinho, e aí eu fui entrar na questão qual era a religião dela, você vê que era uma religião que só permitia ter sexo depois do casamento, ok. Mas o que eu tô querendo dizer é que o cérebro dela já estava modulado a toda vez que ela tivesse um impulso sexual travar. Toda vez que ela tivesse um impulso sexual travar. O cérebro dela não destravou, não teve assim uma fórmula que mudou depois do Já casamento. fica meio condicionado, né? Condicionada, a palavra é essa, Uhum. Isso condicionada. acontece muito mesmo, Então, realmente. e aí falar que muito menos essa mulher teve condição de se explorar, se Sim, sim, conhecer. sim. E aí a gente fala daquela palavra super pejorativa que chama masturbação, mas que em breve vai mudar o nome porque essa daí já tá Vai muito... mudar? Não, eu tô dizendo que deveria. Ah, tá! Não, Gente, vai não. mudar? É porque falar de masturbação é assim, é tão pejorativo, já tem assim É, até mas é um é um estigma muito grande que a palavra carrega é e se autopromover prazer e conhecer seu corpo. E isso. isso é você criar o seu mapa, porque primeiro você tem que se descobrir, saber como você gosta, a intensidade que você gosta, onde te dá prazer ou não, para depois você. Tá aí outro mito. Meu parceiro vai saber do jeito que eu gosto. Se nem você sabe, você vai dar a chave para outra pessoa, se nem você descobriu Com ainda. certeza. Então, primeiro a se descobrir. Mas quando a questão de não poder explorar o seu corpo, de não poder se descobrir nessa criação muito rígida, nessa religião que tolhe, muitas vezes leva a uma disfunção futura porque você não foi vivendo cada fase como deveria. E a gente pode seguir então E falando de lá na infância, porque a gente tem sexualidade desde sempre. A sexualidade está com a gente desde o momento que a gente chega aqui. E aí, o que é sexualidade, né? é um tema muito, muito amplo, É assim. porque desde que você tá comendo um bolo de chocolate e tendo prazer, Isso já talvez pode isso ser já seja considerado, expressão da sua sim, 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 sexualidade, né? um almoço que você tem, que você achou muito saboroso, né? É. Então, o que eu quero mesmo é que a gente saiba a importância de trazer esse tema para nossas consultas, mesmo quem não for ginecologista, urologista ou endocrinologista, você pode ser
ali a paciente se sentiu confiante, se sentiu segura para trazer esse tema, é não julgar, é acolher e tentar, né, ajudá-la de outra maneira. Se não puder, encaminhe, mas Sim, acolha. Ela pode ser uma oportunidade que ela está tendo de falar com você. É um pilar de qualidade de vida, é uma expressão de saúde e a gente uhum. pode trabalhar em cima disso. De repente encontrar uma hiperprolactinemia, de repente Sim, de encontrar uma repente alteração da encontrar uma tireoide. doença, É, né? não que seja Não que esse, seja. mas leva isso em consideração. Eu acho que o mais importante assim dessa conversa é a gente reforçar a importância de você criar o vínculo, né, com esse paciente que chega com essa queixa, né, de E é baixa muito libido, comum, que é extremamente extremamente comum. comum. Não Você deixar ela saber acreditar que é só o hormônio. exatamente, você não deixar acreditar que é só hormonal, né, e na maioria das vezes não é. E a partir do momento que você cria esse vínculo, que ele baixa a guarda, você vai ter resultado no seu tratamento, na sua abordagem, seja ela qual for. E às vezes só de tirar uma crença limitante, você já abriu um caminho para ela percorrer. Exatamente, às vezes só com uma conversa a gente consegue resolver o problema do paciente. Isso é muito bacana, né? Sim, é por aí. Então eu queria muito agradecer você ter Ah, aceitado obrigado, esse Roberta. convite para a gente Obrigado pelo conversar com convite. sobre esse tema que é tão comum para a gente, mas que Sim, talvez os sim, nossos colegas sim. nem saibam tanto como isso está recorrente. E contem com a gente para ajudar as nossas pacientes, né? Eu acho que a nossa troca foi muito boa. Acho que a gente se acrescentou um ao outro, né? Sempre se Obrigada. acrescenta, É né? verdade. E para as nossas consultas a gente vai poder conseguir progredir bastante, agregar muito e oferecer o melhor para os nossos pacientes, que é o objetivo final. E a demanda por fazer uma graduação em sexualidade humana veio justamente dessas pacientes quererem cada vez mais esse aconselhamento, essa ajuda. Então, me coloco também à disposição dos nossos colegas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.